sorvete em toda a estação. Pra montar do seu jeito, pra curtir à vontade. Chiquinho é o seu sorvete, o sabor de verdade. Chiquinho é shake mix, Chiquinho é milkshake, Chiquinho é sempre chiquinho, o seu sorvete. Chiquinho é shake mix, Chiquinho é milkshake, Chiquinho é sempre chiquinho, o seu sorvete. Casquinha crocante, consistência ideal, dá água na boca. Chiquinho é sensacional, um sabor de verdade, cone, sundae e cascão. Chiquinho é o seu sorvete, sem comparação. Chiquinho é shake mix, Chiquinho é milkshake, Chiquinho é sempre chiquinho, o seu sorvete. Chiquinho é shake mix, Chiquinho é milkshake, Chiquinho é sempre chiquinho, o seu sorvete. Chiquinho é shake mix, Chiquinho é milkshake, Chiquinho é sempre chiquinho, o seu sorvete. Chiquinho é shake mix, Chiquinho é milkshake, Chiquinho é sempre chiquinho, o seu sorvete. As empresas estão à procura de profissionais capacitados. Prepare-se para o mercado de trabalho. Matricule-se nos cursos técnicos do Senac. Venha para o Senac Lajeado e garanta descontos especiais. Acesse senacrs.com.br/lajeado ou ligue 3748-4644. Senac, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. 9-3. Agora no seu rádio, Conectados com o Ouvinte. Um momento de bom papo com quem faz a história acontecer. Conectados com o Ouvinte, na sua rádio Informativo do Vale. Muito bem, muito bom dia para você que está acompanhando a Rádio Informativo do Vale. Estamos ao vivo para todo o Brasil, via digital. Você que está nos acompanhando agora também via Facebook. Estamos ao vivo para todo o Brasil, né? Via rádio e também via Facebook. Já está conosco aqui no estúdio a secretária municipal de Educação de Lajeado, a senhora Vera Lúcia Plain. Isso. E eu quero dar as boas-vindas para ela. Bom dia, Vera, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito bem. Vera, que é a titular aí da Secretaria Municipal de Educação de Lajeado, né, e que vai trazer para a gente todas as informações relacionadas à volta às aulas, que é o assunto do momento, né, Vera? E que a gente gostaria que você começasse falando um pouco de como está esse trabalho, né? Conta pra gente no primeiro momento trabalho na frente da Secretaria de Educação, junto ao ano de passando por 2020 bem complicado, né? Bem cheio de desafios, não só para vocês como secretaria, mas também para os professores, né? Então conta um pouquinho pra gente aí como é que está sendo essa trajetória. Para o encontro com os nossos profissionais e alunos, né? Porque a gente precisa inovar. E este é o nosso objetivo sempre, a cada ano, né? Essa administração veio com isso, de inovar, de buscar ferramentas que venham ao encontro, sanar as dificuldades que nós encontramos. Então, nós iniciamos até bem, porém veio a pandemia. Mas, vou lhe dizer assim, que de certa forma, foi muito bom ter acontecido a compra em 2019, mesmo não tendo a capacitação, nós conseguimos igualmente capacitar os nossos profissionais. Bacana. Então, nós começamos a investir nesta ferramenta, né? Usamos a plataforma Google for Education. Os professores, muitos tiveram que se aceitar a usar a tecnologia, porque tu sabe, né, Jeff? Os nossos professores são de quadro de giz, exatamente, né? São de cadernos, são de canetas. A gente gosta de escrever. Exato. Mas nós tivemos que inovar, então. E isso foi muito bom. E
acho que a gente conseguiu, dentro das dificuldades de alguns, a dificuldade de ter a internet, acho que nós precisamos investir mais, e isso eu faço sempre um clamor aos provedores, às empresas, né, que promovem a internet, que melhorem realmente, levem a cada um dos lugares esse acesso à internet, né, que é importante, hoje é de fundamental importância, a gente precisa disso. Nós, até há pouco tempo atrás, não utilizávamos o celular, na sala de aula principalmente, né? Agora ele faz parte de um processo pedagógico, e a gente teve que aprender a utilizar. Então, este ano de 2020, ele foi de muitos desafios. Foi muito preocupante, porque a gente não sabe com o que realmente a gente está tratando. Nem os médicos têm todas as respostas. O que a gente sabe, e a gente começou a trabalhar com isso, é que com o retorno das atividades na escola, porque aluno tem que estar na escola. Essa integração social, essa integração entre eles, esse contato, que não precisa ser físico, mas o visualizar, o poder conversar. É diferente de tu estar conversando com uma máquina, né? Exato. Então, essa é a dificuldade maior. E a gente percebe que também os alunos universitários têm essa dificuldade. Imagina os nossos pequenos, né? É verdade. Então, para os pais ficou difícil. Eu disse agora há pouco, pai é pai, não é professor. Professor é professor. Então, é ele que sabe ter essa integração com o seu aluno. Foi preparado, né? Justamente preparado para isso. Ele detém a didática para poder, então, trabalhar o nosso aluno. Então, essas dificuldades foram intensas, mas a gente trabalhou com afinco, porque nós acreditamos, sim, que o retorno das aulas presenciais ele é de fundamental importância. As nossas crianças estão não doentes por algum sintoma Covid, elas estão doentes emocionalmente, porque isso afetou. Essas crianças ficaram em casa, muitas vezes sozinhas, e os pais chegavam à noite, daí tendo que fazer temas, atividades, muitos não conseguiram fazer. E a gente sabe que muitos tentaram, mas não conseguiram atingir. Então, nós temos que, sim, correr atrás do tempo, sim, mas ele não pode ser de imediato, ele tem que ser muito bem pensado, ele tem que ser muito bem planejado. Que neste primeiro momento agora, mesmo que nós tenhamos voltado lá em setembro, nós temos que retomar isso. E retomar é trazer a criança, prepará-la emocionalmente. Por isso que nós estamos trabalhando com o Lajeado Pacto pela Paz, que foi outro grande programa que nós investimos e nós não conseguimos aplicar ele na sua essência. Justamente pelo processo de parada, né? Exato. Os nossos profissionais, sim, foram preparados. Mas, como foi um ano praticamente parado, nós temos que retomar. Então, nós vamos precisar retomar com os nossos profissionais para que seja aplicado novamente com as crianças. E aí, sim, numa caminhada tranquila, né, serena, é importante, sempre eu digo, o retorno às atividades ele é essencial. E como a gente percebeu que as crianças não são afetadas pelo corona, então a gente pode sim dar essa sequência. Que nós temos que ter os cuidados com os nossos profissionais. Então, é seguir todos os protocolos e utilizar o uso da máscara, álcool gel, todos os processos que são importantes. Salas ventiladas, salas bem arejadas, né? Então, acho que é seguir por aí. Muito bem. Estamos voltando, né? Voltando aí agora a esse momento de aulas, então, presenciais, né? Como que está essa preparação de vocês, né? Você já falou que há essa grande preocupação com salas que sejam bastante arejadas, que as crianças sentem uma mais longe da outra, né? Como que vocês estão se preparando, principalmente com os professores, né? Com essas escolas, para receber esses alunos? E automaticamente já conta para a gente a previsão de volta às aulas para o município é quando agora? Bem, no ano passado, antes de retomarmos as atividades presenciais, todos os nossos profissionais foram testados antes de dar aquele retorno. Todas as escolas foram sanitizadas, higienizadas, houve todo aquele cuidado para essa retomada.
assim como aconteceu agora no mês de janeiro. Então, a educação infantil, ela iniciou na semana passada, no dia 8, que foi na segunda-feira, e nós estamos com atendimento presencial. Quem nós estamos atendendo neste momento e um atendimento diário, porque nós pensamos muito como a gente poderia organizar, que no ano passado ainda a gente retomou uma semana sim, outra semana não. Então, variando os grupos. Dessa vez nós conseguimos fazer diferente. As crianças estão sendo atendidas diariamente, mas estamos atendendo somente um turno e a criança de 2 até 5 anos, porque 4 e 5 é a idade obrigatória. Então, nós estamos atendendo dos 5 até os 2 anos. Não estamos atendendo ainda berçário e nem crianças de 1 ano, porque assim nós conseguimos priorizar esse atendimento que é tão essencial, principalmente para a idade obrigatória. Então, nós conseguimos atender até os 2 anos, porque daí assim a gente consegue, dividimos as turmas, cada turma, em 2 grupos, utilizando 2 salas. Sim. Então, a gente atende um grupo, uma equipe de manhã e outra à tarde. Nós temos, na sua grande maioria das escolas de educação infantil, nós temos os professores no turno da manhã e os monitores estão à tarde. Então, esse atendimento está tranquilo, né? Nós tivemos, sim, agora no final de semana, um pouco prolongado, né? Sim. E nós estamos com alguns casos numa escola que a gente acabou, então, fechando essa escola por conta de alguns servidores estarem com atestado e Covid. Então, a gente fez esse afastamento. Estamos hoje retornando com o ensino fundamental. As crianças que são da pré-escola até o 9º ano. Então, os professores estão retornando hoje às atividades, né? E as aulas presenciais iniciam no dia 22. Diferente da educação infantil. No ensino fundamental, devido a um grande número, a demanda que é muito maior, nós teremos que fazer o rodízio no atendimento. Mesmo com essa redução de metragem, né, nós não conseguimos atender todos os alunos todos os dias. Então, a gente vai optar, neste primeiro momento, que seja quinzenal. Então, cada turma dividida em 2 grupos, um grupo tem numa semana e o outro grupo na semana seguinte. Sempre com as atividades que são enviadas também para casa, para que quando a criança estiver em casa, tenha atividades para serem feitas. E claro que também é importante salientar, os pais que julgarem não ser conveniente ainda o retorno, terão que assinar um termo, tanto para permitir quanto para não permitir. E a responsabilidade de que estão vigentes para o acompanhamento pedagógico dos nossos alunos. Muito bem. Quanto à estrutura das escolas, secretária, como é que foram preparadas as escolas, ou estão ainda sendo preparadas, uma vez que iniciam já na próxima semana, né, todas as turmas presenciais? Essa estrutura, como ela foi preparada, elaborada para bem atender esses alunos? A estrutura ela já existe, né? Uhum. A única coisa que foi preparado assim, com tapete sanitizante, a colocação de álcool gel em todas as salas, no acesso à escola. Então, esses cuidados que são básicos. Os lugares que não são permitidos sentar, né? Evitar as aglomerações. Então, isso a gente tem pedido muito para as equipes diretivas terem este cuidado e de que sejam utilizados o uso da máscara, né, que é obrigatório. Nós, ano passado, já fizemos essa aquisição tanto de álcool gel, quanto dos tapetes, dos totens. Tudo isso já foi encaminhado para as escolas. Inclusive, compramos máscara, tanto para os nossos profissionais, quanto para as crianças também, que foram já distribuídas, né? Voltando ao tema 2020, qual a sua opinião, né, quanto a essa questão do ensino híbrido, né? Um pouco agora, a gente vai viver isso a partir de agora, né? Um pouco em sala de aula, um pouco fora da sala de aula. Mas no ano de 2020, a questão das crianças terem que aprender isso diretamente em casa, como que você avalia essa questão desse aprendizado? Desafiador. Não foi nada fácil. Não foi fácil porque os nossos professores também não estavam preparados. Aliás, né? Ninguém estava preparado para isso. Uma coisa de uma hora para outra, né? Exato. Então, assim, foi muito repentino tudo.
E por isso que eu digo, nós tivemos que aprender a aprender. E foi um desafio imenso para nós buscarmos soluções e conversarmos, buscarmos sugestões dos próprios professores para poder fazer isso, né? Então, por isso que eu digo, foi muito desafiador, eu acho que muito se aprendeu. Tivemos que enfrentar grandes desafios. Um dia eu cheguei numa escola e tinha uma professora com um pouquinho mais de idade, e ela disse assim: secretária, eu me achei assim uma anulidade. Eu jamais imaginei que eu tivesse que enfrentar um computador. O meu telefone eu só utilizo para ligar, só, mais nada. Ela disse: eu chorei, eu entrei em desespero, eu pedi auxílio para os meus filhos, cada um veio e me auxiliou. Ela chorava quando me contava, e ela disse: mas eu fui forte, e eu enfrentei. Era um medo que eu tinha da tecnologia, e hoje eu vejo que ela é minha aliada. Então, enfrentar esses medos internos, eu acho que faz a gente crescer. E é por isso que a gente está aqui, para aprender todos os dias. A gente vai crescendo com isso. Então, ouvir esses relatos de outros professores, de outras situações que tiveram que enfrentar, foi importante. Agora, foi muito importante também o nosso aluno poder acompanhar. Foi muito importante a dedicação que os pais tiveram que ter junto aos seus filhos. Porque mudou tudo. Tudo. Então, cada um teve os seus problemas. Cada um teve os seus momentos de ira, de alegria, de frustração, enfim, são vários sentimentos que passaram na vida de todos. Porque não é fácil ficar ou em casa, ou ter... Como eu vou deixar meu filho? São várias preocupações que aconteceram. Então, o professor tendo que passar conteúdo. Será que neste momento era tão importante o conteúdo? O que essa criança estava passando? Quem estava atrás daquela tela? Ou o material que eu estou passando, será que ele vai conseguir entender? Se já é tão difícil, às vezes, em sala de aula. Exatamente. Esse entendimento. E ali a gente vai discutindo, sabe? Tu abre para um seminário com os seus alunos. Tu abre espaço para eles trazerem as dúvidas e até as expectativas. E isso tudo se perdeu. Então, foi um ano difícil para todos, sem dúvida nenhuma. Tanto para professor, para aluno, para pais, todos tivemos que enfrentar e tivemos que aprender a lidar com essa situação. E é claro que eu acho que a gente, com cada situação diferente, a gente cresce. E a gente tem que buscar soluções. Não adianta se queixar. A gente tem um momento que a gente vai sentar, vai chorar. Muitas vezes eu tive que fazer isso. E eu te digo hoje, eu jamais vou esquecer o dia 23 de março, que foi o nosso primeiro dia de parada total. Porque na sexta-feira eu conversei com o prefeito e disse: prefeito, não temos mais como seguir adiante. Só estavam as escolas do município em aberto, né? Tudo já estava fechado. E na segunda-feira, dia 23, Jeff, eu vou te dizer assim, chegando na secretaria, eu nunca vi a cidade tão vazia. Deserto total, né? Era pior do que um dia de feriado, sabe? Exato. Pior. Então, naquele dia, eu chorei chegando na secretaria, porque eu tinha medo e uma dúvida, porque parecia assim, meu Deus, agora esse bicho vai me pegar, eu estou na rua, sabe? Então, assim, era uma coisa muito ruim. Então, é um sentimento que eu tive naquele dia, assim, de sofrimento mesmo, e de angústia, por não saber o que ia acontecer. No fim, a gente foi seguindo, né, a caminhada, buscando soluções para as coisas que vinham surgindo, dando respostas, as respostas que a gente julgava serem as melhores naquele momento, porque até hoje a gente não tem respostas exatas, né? É verdade. Agora, porque tem uma nova cepa, Claro que se a gente vai lendo as informações dos artigos, médicos principalmente,
a gente vai percebendo que o próprio organismo, cada organismo pode ir mutando, né? Porque é diferente, ele reage diferente. Então, tem dúvidas? Tem. Tem resposta para algumas coisas? Tem. Hoje, o que a gente sabe é que as nossas crianças podem ir para a escola tranquilamente, porque elas não são afetadas, né? Mas sempre seguir com segurança. Eu sou a favor, sim, deste retorno. Nós batalhamos muito ano passado. O prefeito fez muito contato com o governador, solicitando esse retorno, porque a gente percebeu que nos outros países não se fechou a escola um ano todo. Eles fecharam 1 mês, talvez 2 meses, né? E seguiram com as escolas abertas. Eu acho que é possível, sim, a gente seguir, mantendo todos os protocolos com rigidez e podendo, sim, seguir com as atividades presenciais. Que ela seja híbrida, hoje é melhor ser de forma híbrida do que não ter absolutamente nada, nenhum contato. Porque pelo menos numa semana essas crianças estarão na escola, podendo se enxergar, emocionalmente vai fazer bem para elas. E hoje o emocional ele é muito importante. Então, nós vamos trabalhar com o emocional e vamos trabalhar, sim, essa nova integração e trabalhar esses conteúdos, né, as habilidades e competências no longo da caminhada, num ano que está se iniciando. Se for necessário a gente parar, a gente vai parar. Então, como eu te disse agora, hoje está fechada uma escola. Por quê? Para poder atender as crianças, eu preciso de profissionais. E se eu tenho eles, um grande número, em atestado, eu não tenho como fazer esse atendimento. Então, essa é outra situação que também a gente pede auxílio aos pais que entendam as situações. Nós estamos também aprendendo a conviver com essa situação. E esses momentos vão surgir, né? Em algum momento vocês tiveram que lidar, secretária, com a falta, por exemplo, de recursos de algumas famílias em função de, eu não tenho celular, eu não tenho computador, eu não tenho acesso à internet, como eu vou ter acesso a esses conteúdos? Como foi esse trabalho? Nós fizemos uma pesquisa, um levantamento, e eu acredito que são em torno de 3% que não têm realmente acesso à internet ou ao celular. Nós temos, sim, algumas dificuldades que surgiram e que se percebeu que os pais têm apenas um celular. Então, ele só chega à noite. Mas, igualmente, os pais conseguiram fazer contato com os professores. Os professores, eu cumprimento a todos eles, porque eles foram, assim, excepcionais. E eu acredito no nosso corpo docente, que ele tem essa vontade, que acredita na educação. E a educação é o que move, é o que muda todas as nossas expectativas de vida, né? Com certeza. Então faz a grande diferença. E os nossos professores, eles foram criativos, em todos os sentidos. E não deixaram de atender também aos pais que só tinham esse espaço à noite. Então eles foram fazendo esses atendimentos conforme as suas necessidades, atendendo aos pais, atendendo a essa situação emergencial que era posta. Aqueles que realmente não tinham nenhum acesso, ou porque não poderiam assistir a aula online, ou porque não tinham o acesso ao WhatsApp ou ao Face, que também foram alguns grupos que foram criados, as escolas foram assim inteligentes em criar também grupos pelo Face. Nós tínhamos os trabalhos físicos. Então, os pais eram contatados e eles tinham que ir até a escola para a retirada desse material. O que vai acontecer, e aconteceu lá no final, quando a gente começou com o sistema híbrido já? Uma semana de aula, então naquela semana os professores já passavam conteúdos, temas, lições, atividades que as crianças iriam fazer de forma remota, né, quando estariam em casa. Então, essa sequência de atividades. Quem não tem acesso, então, à ferramenta de tecnologia, acaba, então, utilizando o material físico, e que realmente é muito pequeno frente a todo o nosso grupo de alunos. É verdade. Voltando, então, né, agora com todas as precauções e tudo aquilo que está se prevendo, né,
Há uma preocupação, até a senhora comentou agora há pouco, sobre as novas variantes, né? Há já alguma preocupação da Secretaria em função de um possível fechamento de novo ou uma possível demanda de novo em função dessas variantes que, segundo o que a mídia tem colocado e segundo alguns estudos que têm sido apresentados, inclusive pela Fiocruz aqui no Brasil, de haver, né, a necessidade de um novo fechamento em função de uma readaptação da vacina, né? Há essa preocupação já internamente em vocês? A preocupação ela é constante, né? Eu diria assim que até esse feriado prolongado tem um certo receio, né, pelas aglomerações. Eu estava escutando hoje pela manhã o noticiário, né, e a gente ouve, né, que aconteceram muitas aglomerações. E claro, né, a consequência daqui a 7 ou 14 dias a gente tem o resultado. A gente vai ter, né, com certeza. Infelizmente. Mas é uma preocupação que existe e se for, com certeza, necessário, a gente vai tomar as providências. Então, sempre estamos preocupados, sempre estamos atentos para qualquer situação que venha a acontecer. A gente espera não precisar, né? Mas, como aconteceu neste final de semana, então a gente teve que fechar a escola porque eu não tenho servidores suficientes para ficar cuidando das crianças, né? Tendo essa atenção para a criança. É diferente de um escritório, né? Ali está o escritório, eu sou responsável por aquele trabalho. Eu posso, talvez, fazer de casa. Agora, com criança na escola, não. Eu tenho que ter os profissionais lá para poder fazer esse atendimento. Mas a gente está atento e, se tiver essa necessidade, com certeza a gente vai tomar as providências. Inclusive, em seguida, eu tenho reunião também com a saúde, né? A gente está em constante comunicação, porque é importante. Hoje, a educação está muito ligada com a saúde. Exatamente. E esse era o tema da minha última pergunta para a senhora, em função do trabalho que a senhora tem posterior aqui. Como foi esse respaldo, né, do poder público Lajeado? A gente sabe que Lajeado tem um cuidado muito especial com a educação, né, diferentemente do governo federal. Então, eu gostaria da sua opinião quanto a isso, né? Uma vez que há sempre essa interligação, a gente percebe que isso anda sempre muito bem casado, né? Essa preocupação em estar com as crianças todas alinhadas, todas dentro de um nível, né? E isso a gente observa de bacana aqui na nossa cidade. Sabemos também que às vezes tem muitos tropeços, muitos atrapalhos que acabam motivando algumas demandas. Mas qual é a sua opinião em consenso nessa situação? Bem, eu só tenho a agradecer, porque tanto o prefeito Marcelo quanto a vice-prefeita Gláucia, eles conseguiram unir muito o secretariado. Então, nós temos um trabalho muito unido, de muita força e de muita vontade de acertar. Então, eu agradeço a todos. É uma equipe assim, que veio para fazer a diferença. E acredito, sim, que o nosso trabalho tem feito essa diferença dentro do município de Lajeado. E, em especial, a situação que nós estamos vivendo, a Secretaria da Saúde, aliás, em 2017, nós já fizemos esse casamento mais unido, porque, eu não sei se tu sabe, nós criamos um grupo de atendimento aos transtornos de aprendizagem. E ela só se consolidou porque a educação se uniu, tanto à STAS quanto à saúde. Então, a gente conseguiu unir isso, reunir forças para poder hoje atender um grupo de crianças que estavam meio que no limbo, não sabia se para onde mandar. E hoje essas crianças, nós começamos em torno de 40, hoje nós atendemos mais de 500 crianças da nossa rede. Então, é um trabalho de união e de força. E nessa caminhada a gente vem tratando isso, e isso são com todos os secretários, segurança, meio ambiente, tudo a gente vai tentando unir as dificuldades para poder encontrar soluções. E agora na saúde em especial. Por quê? Nós tratamos com uma doença que a gente não conhece. A saúde está buscando soluções. Hoje a solução é a vacina, mas ela ainda está longe de todos. Inclusive, a gente já fez um apelo também para o prefeito intervir junto ao governo do estado para que os nossos profissionais da educação sejam vacinados também, porque é um grupo prioritário.
é um grupo que precisa ter essa proteção. E que se a gente puder antecipar, a gente sabe que todos são prioridade, né? Que a gente quer que todos estejam bem, mas atender ao nosso público de alunos é fundamental que o nosso professorado também esteja vacinado, né? Então, esse foi um pedido também que a gente fez. E essa comunhão de saúde, que nem no final de semana, todos estão de feriado, né? Eu tive que ligar, porque a gente fica preocupado, a gente precisa dar resposta para a comunidade. Então, essa união de esforços faz a diferença, faz a gente crescer, faz a gente ser ainda mais desafiador. Então, eu só tenho a agradecer, e eu acho que Lajeado está muito bem frente a todo esse problema que estamos enfrentando. Lajeado, desde o princípio, o prefeito foi muito assim, perspicaz, cuidadoso, para fazer um trabalho assim, tranquilo, sempre dando informações, e as informações sempre com muita transparência. Então, isso fez com que a nossa comunidade ficasse bem. E eu acredito que nós estamos tranquilos, sim. Muito bem, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui hoje, secretária, né, trazendo para a gente essas informações importantes aí para que a comunidade esteja tranquila, né, ao levar os seus filhos de volta para a escola, né, neste momento, e principalmente falando para a gente aí sobre esse momento, né, tão difícil que foi o ano de 2020 e aí as preocupações para 2021 em diante, né? Quais são os projetos que vocês têm, então, a partir de agora, voltando, né, com a meninada aí para a sala de aula? Bem, este é um início de ano diferente, né? Nós, desde 2017, sempre fizemos as aberturas com todos os nossos profissionais no Teatro da Univates. E desde já sempre agradeço a Univates por toda essa abertura que nos fez durante esses anos, né? A parceria que a gente tem com eles. E este ano será, então, diferente. Este ano a abertura é com um vídeo, e nós trouxemos tanto a fala do prefeito, da vice, uma entrevista com a psicóloga Bianca, porque nós julgamos que seria importante a gente trabalhar um pouquinho o que foi o ano de 2020 para todos os nossos profissionais, né? A preocupação com que eles também tiveram, as emoções que eles tiveram que enfrentar, porque, além de ser professores, eles têm família, né? Então, tem aqueles que têm as pessoas de idade, tem aqueles que têm os seus filhos, são preocupações que acontecem diariamente como qualquer outra família, outra vida. Então, este ano, então, a gente tem este vídeo inicial, e hoje iniciam, então, as atividades no ensino fundamental. Educação infantil começou semana passada, hoje ensino fundamental, e as atividades com os alunos na segunda-feira. Nós já temos várias atividades diferenciadas também, já pensando na preparação deste nosso professorado, tentando, assim, alimentar. A gente precisa, como a gente precisa de comida, a gente também precisa esses alimentos que trazem informações para a nossa vida no dia a dia. E trabalhar com essas emoções diferentes. Então, o que eu desejo a todos, que seja um ano melhor do que foi 2020, que a gente possa trabalhar com bastante serenidade, que a gente possa trabalhar com tranquilidade, e informo que, se for necessário fazer o fechamento de uma ou de outra escola, a gente fará, sempre com um aviso prévio, nada de... eu poderia simplesmente não falar, mas não tem porquê. A gente precisa falar, a comunidade precisa ser comunicada, avisada, e a gente tem que proteger a todos, a todas as famílias. Todo cidadão merece esse respeito. Então, é isso que a gente vai seguir dentro dessa caminhada deste ano. Me coloco à disposição, Jeff, toda vez que for necessário trazer informações, a gente está à disposição. Muito bacana. Gente, tive a honra aqui de conversar, agora 9h37, com a secretária municipal de Educação de Lajeado, a senhora Vera Lúcia Plain, né? E quero desejar que seja um ano maravilhoso para vocês, que, se for da graça de Deus, a gente não tenha mais esse risco da pandemia, que todos possamos em breve estar todos vacinados, né? E seguindo com a nossa vida normal, né? Encontre sempre nos nossos microfones, eles abertos para todas as atividades da Secretaria Municipal de Educação, né? Uma vez que
Lajeado tem se desenvolvido muito, né, nesse sentido com educação, como eu comentei antes, diferentemente do governo federal, né, que tem deixado de lado a educação. Mas aqui a gente percebe que é bastante diferente, o pessoal tem lutado muito para isso, né, e eu quero agradecer enormemente, Vera, a tua disponibilidade de estar aqui conosco hoje, né, em meio a tantas atividades aí que vocês estão planejando para a volta, mas conseguiu estar aqui com a gente nesta manhã. Eu gostaria que você deixasse a sua mensagem para os nossos ouvintes. Bom, só agradecer, né? Agradecer principalmente ao nosso corpo docente, que tem feito um trabalho grandioso. Acolhendo a todos aí, né, de volta às escolas, né, fazendo com que 2021 seja literalmente um ano diferente, né. Obrigado, secretária, sucesso na nossa secretaria também durante toda a sua gestão. E muito bem, gente, nós vamos para um momento de música aqui no nosso programa agora, né, e na volta a gente traz mais informação para você. Não sai daí, voltamos já já. Se você for embora,